Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais uma edição do Clubecast, o podcast institucional do Clube Empreendedor Brasil, espaço dedicado a receber empreendedores e profissionais de sucesso para debaterem sobre o mercado, sobre negócios e sobre as suas áreas de atuação. Meu nome é Lona Paz, a gente começa mais um episódio nesse ano de 2025 e falando de começo de ano, né? Mais um ano que se inicia, o ano só começa depois do carnaval para muitos de nós, mas para quem empreende começa muito antes, logo depois da virada do ano, tudo começa para quem empreende. Então, o papo de hoje é sobre saúde mental. Como é que está o seu momento de vida em relação à sua vida pessoal e os seus negócios? A saúde mental está em segundo plano na sua carreira e na sua trajetória ou, na verdade, não? Está em primeiro plano, você está dando prioridade para o que é essencial, até porque se a cabeça não funciona, os negócios também acompanham esse momento aí que a gente acaba deixando de lado e... Se a gente não se cuida, isso reflete diretamente nos negócios. Quem fala comigo hoje é Cláudia Mello, psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental, psicóloga clínica. Você tem muitas especialidades dentro da psicologia. Hoje a gente vai trazer um pouquinho mais da saúde mental de quem empreende. A gente acaba não falando muito sobre isso. O empreendedor odeia, às vezes, falar sobre saúde mental. E seja muito bem-vindo ao Clubecast de hoje, Cláudia. Ai, muito obrigada. Estou feliz de estar aqui, em poder falar sobre o meu trabalho, poder falar que sem saúde mental é impossível você realizar qualquer projeto, sonhos, né, se relacionar, se sentir bem fazendo aquilo que você escolheu fazer. Tem isso, né? Exatamente. Porque às vezes você faz uma escolha, mas no meio do caminho você adoece. E quando a gente não busca, né, olhar para esses detalhes, a gente acaba largando, deixando de lado aquilo que a gente planejou por tanto tempo. Uma pergunta que eu já te faço é sucesso e saúde mental. É possível chegar a alcançar esse sucesso em equilíbrio ou o equilíbrio precisa estar em desequilíbrio antes? Como é que você vê isso nessa sua posição enquanto psicóloga? A saúde mental, ela é a base, né? Nem todo mundo, às vezes, busca a terapia, né, para cuidar dos seus negócios. Tem pessoas que têm uma estrutura psíquica muito forte e conseguem dar conta, né? E tudo bem, está tudo certo. Mas tem outras pessoas que, às vezes, negligenciam isso, né? Percebe que não está muito bem, mas ainda assim insiste, busca atalhos, né, para resolver essas questões que a gente fala sempre que as pessoas buscam a religião, a medicação, né, o corte de cabelo, a viagem, acreditando... Tem algumas viradas de chave para cada um, né? Acreditando que isso é cuidar da saúde mental. Não, isso é terapêutico, né? Não isso é terapêutico, mas não é terapia, Não é né? terapia, exatamente. Então, assim, a gente precisa entender que algumas pessoas, sim, vão precisar olhar para esses detalhes, né? Esse autoconhecimento é fundamental para você se sentir forte dentro dos seus processos. Porque a vida tem tantas questões para você organizar, né? Filhos, relacionamento, profissão, amizade, religião, enfim. Tá ali, a gente fala que é uma tangerina, vários gomos, né, que Exato. você tem que cuidar. E se um gomo daquele tiver molinho, apodrecido, você sabe que a tangerina vai ficar esquisita, vai perder o sabor. E às vezes eu falo muito dessa tangerina, porque às vezes a tangerina, sabe aquela tangerina que tem uma casca grossa? Que você olha ela grandona, bonita, você, caramba, quando você abre aquele negócio ali dentro, xoxo, seco, Exato. Esquisito. Sabe? O que aparece, né? O Nem que parece ser o que não é. Exatamente. Então, assim, muitas pessoas criam suas máscaras ao longo da vida para poder lidar com as suas dores e às vezes, coloca toda a sua energia no trabalho acreditando que isso vai suprir ou vai minimizar as suas questões psicológicas. E não. Em algum momento, essa pessoa vai parar, infelizmente. Né? Às vezes é na vida adulta ou em alguma situação aparentemente difícil, mas para algumas pessoas elas vão conseguir passar pelo luto. E essa pessoa que negligenciou a sua saúde mental, ela não vai ter condições, às vezes, de passar por um luto, ou por uma separação, ou por uma finalização de um trabalho. Porque as pessoas elas tendem a se fortalecer quando o problema vem e não se fortalecer antes que ele apareça, sim. Né? Então, você fez uma analogia, a questão da vida ser como uma tangerina, cada gomo ser um setor da nossa vida que a gente precisa trabalhar. Como é que você vê hoje essa questão eu fiz uma pergunta referente ao sucesso, né? Se é possível esse equilíbrio, você acha que as pessoas almejam tanto o sucesso de alguma maneira que deixam desses gominhos ali de lado e um deles é a saúde mental? Sim, porque elas acabam investindo muito tempo.
Porque fazer sucesso é um investimento muito alto, né? É tempo, é dinheiro, é uma organização, você precisa de parcerias. E, às vezes, a pessoa gasta toda a sua energia, todo o seu tempo indo atrás desse sucesso ou construindo esse sucesso. E, às vezes, ela vai cuidar do corpo, ela vai cuidar da roupa, ela vai cuidar do cabelo, da pele, mas a sua estrutura ali psíquica está fragilizada. É uma pessoa que só imaginar que vai ter que falar em público vai ficar, né, extremamente desesperada, igual eu falei aqui no início. Olha, eu vim, coloquei minha fralda e vim. Gente, estou falando isso porque eu dou essa zoada e eu falo dessa forma. Mas faz parte, né? A gente sente uma ansiedade, como é que vai ser? Mas faz parte. É uma ansiedade positiva, boa, não me travou, né, de chegar até aqui. E algumas pessoas vão se automedicando ao longo do tempo, porque, estou ansiosa, não estou dando conta, vou tomar a medicação que alguém me indicou, ou eu vou fazer... Como se fosse a única saída, né? Como se fosse a única saída. E, às vezes, você pode fazer um momento, tirar um momento para você, que é, eu preciso parar para me olhar, eu preciso parar para me ouvir, o porquê que eu estou colocando tanta energia nesse projeto. Esse projeto é meu? Esse sonho é meu? Ou eu estou querendo devolver isso para alguém, dar alguma satisfação para os meus pais, ou para algum relacionamento? Você diria que a chave, talvez, para esses autoquestionamentos seria o autoconhecimento? O autoconhecimento. Mesmo, né? Porque no autoconhecimento você começa a identificar quem você é e o que você quer de verdade. Será que você realmente busca todo esse sucesso? Esse é um desejo seu, ou ele está camuflado, ou você está sendo pressionada a devolver isso para alguém. Acho que é muito por aí, né? Na terapia, quando as pessoas chegam com as suas questões, e às vezes já estão no meio do caminho, ou estão ali no sucesso, mas está ali extremamente angustiada, porque não se vê mais ali. Cláudia, eu estou fazendo tudo isso, mas eu já não estou mais feliz. Tá, mas calma aí. Quando que você perdeu essa felicidade? Qual foi o momento que isso se perdeu? Quando você começa a buscar esse histórico, você entende que aquela pessoa, ela nunca quis estar ali. Ela só está atendendo alguns desejos. Ela só reproduziu, talvez, uma vontade de do um outro, parente, ou dos enfim, pais. Exato. Né? Como eu preciso devolver isso de alguma forma. Então, olhar para esses detalhes não é fácil. Porque, para algumas pessoas, é como se tivesse que dar uma pausa na vida. Né? Vou ter que dar uma pausa para olhar para isso. E aí? Como é que vai ser? Não precisa dar uma pausa. Né? Você precisa só olhar. Né? Ter esse tempinho, né? Sentir isso e pensar, eu quero realmente tudo aquilo que eu estou buscando dentro dessa minha lista, né, de prioridade. Eu estou dentro dessa lista? Será que eu sou a prioridade nesse momento? Exato, né? porque às vezes a gente não se coloca na lista. Exato. Todo mundo está na lista, mas menos você. Tem gente que, por exemplo, estava falando sobre questão de fase de vida, né? E que, às vezes, você ignora um fato aqui e lá na frente isso vai voltar, talvez, com peso muito maior, porque você não lidou quando ele era pequenininho, Sim. quando ele era embrionário ali. Isso, quando a gente fala sobre fases da vida, sobre início de ano, principalmente, que a gente faz uma lista de desejos, dificilmente a gente coloca alguma questão, uma fragilidade que a gente precisa trabalhar com a nossa saúde Sim. mental, né? E aí, a gente só resolve olhar para isso quando já é um problema muito grande, Exato. A gente já está quase que imerso e não consegue nem se enxergar fora daquele problema, não consegue resolver aquele problema. Como é que você lida com isso diretamente no consultório, né? Com essa psicologia clínica desses relatos diretos que chegam até você? É dessas listas, né? A gente, no início do ano, vem realmente. E aí, o que você vai fazer esse ano? E, às vezes, a pessoa vem com a lista muito organizada, prontinha, bonitinha. E eu falo, tá, onde você pegou essa lista? Né? Como é que você montou essa lista? Cláudia, eu acho que eu acho que isso aqui vai ser legal. Tá, ok, vamos ver. Aí, quando você começa a conversar com a pessoa em cada item daquele, às vezes aquela pessoa não se deu conta que aquilo ali, ela foi, de alguma forma, induzida a colocar aquilo na lista porque está na moda, está todo mundo fazendo. Está todo mundo comprando. Todo mundo tem aquele objeto. Não tem nada dela, realmente. Não tem nada ali. dela. Ok, vamos para a lista, essa é a lista sua, real, vamos para aquela que você precisa fazer e depois a ideal. O que é ideal para você? Personalizar essa sua lista. E quando a gente vai para personalizar, calma aí, aqui tinha 37. Por que esse número diminuiu tanto? Porque a pessoa ela foi nesse processo de observar o real desejo, o que realmente eu quero.
E às vezes a pessoa quer dar uma pausa porque ela quer ter filhos. Às vezes aquela pessoa quer dar uma pausa porque ela quer ter mais tempo com a família. Às vezes aquela pessoa vai precisar se mudar porque aquele lugar onde ela mora já não atende mais às suas necessidades. Ela vai ter que mudar de empresa, ela vai ter que mudar de profissão. Às vezes ela vai ter que parar para olhar para o corpo dela porque ela já está com sobrepeso. Vai precisar dar uma pausa, às vezes, de 1 ano, porque ela precisa fazer uma bariátrica. Então, ela vai precisar buscar outros profissionais, então o tempo dela vai ficar reduzido. E até então não tinha aparecido isso nessa lista. Você meio que faz escolha aqui dentro para entender, né? Exato. As necessidades reais. Não aquelas que ela acredita que ela precisa ou porque alguém disse para ela que todo mundo está fazendo. E a gente meio que é contaminado pela maioria. Né? Se você abre o Instagram, você fica realmente confusa, porque está tudo ali, parece que está tudo muito organizado e exatamente aquilo ali que você tem que fazer. E eu acho que não é nem isso, Cláudia, eu acho que é muita opção, né? Muitas opções. Você acaba seguindo muita gente, então tem vários padrões de vida que você fala, cara, isso aqui é legal, mas isso aqui também. E aí você, no final das contas, você tá com um mutirão, assim, de seguidoras que você quer ali acompanhar, influenciadoras, e você não consegue filtrar. Eu acho que a questão é você filtrar um pouquinho e conhecer realmente o que faz sentido para você e o que você tá disposta também. Porque é muito mais de fora para dentro. Entende? Quando você... esse de fora para dentro é aquilo que vem e você absorve como se fosse verdade para você. Agora, quando vem de dentro para fora, você, calma aí, o que essa pessoa está falando não tem nada a ver com aquilo que eu acredito. Porque não é porque é uma influenciadora que ela tem o saber e sabe exatamente o que eu desejo e o que eu preciso. Esse eu preciso está muito mais... entranhado dentro dos seus desejos, às vezes até infantil. Eu preciso de cuidado, eu preciso de atenção, eu preciso de ser amada, eu preciso de ser vista, eu preciso ser reconhecida, eu preciso ser perdoada. São alguns buracos que não dá para preencher. Não dá para preencher. Então, eu preciso ser vista e ser amada. Quando você pensa às vezes, esse homem que já está ali com seus 45 anos e ele tem esse desejo de ser amado, de ser visto, de ser valorizado, às vezes é um homem que está ali na academia, nada contra aos músculos, são bonitos, é legal, bonito ver. Mas você percebe que a pessoa se perde nesse eu preciso ser visto e ser amado. Ser visto e ser amado, quando você não para se observar, a pessoa acredita que é nessa aparência. Eu preciso ser visto. Você tampa um buraco com uma coisa que às vezes não vai atender, não vai atender ao problema. Exato. Aí você vai conseguir um companheiro, uma companheira que você vai ficar nessa busca dessa mãe ou desse pai que não atendeu essas suas necessidades básicas de afeto e de atenção. Exato. Então, o outro nunca vai te dar atenção que sua mãe poderia ter te dado e não pôde te dar ou não conseguiu, enfim. Então, olhar para isso é desafiador, dói demais. Terapia é um lugar doloroso, porque não tem anestesia. É de uma vez só, né? Você sente, você ouvir e falar assim, caramba, eu falei isso. Caramba, e agora, como é que eu faço para fazer? Porque é sobre o que você escuta, exato, sobre o que você traz. Por isso que é um lugar... Eu falo da terapia porque eu sou apaixonada por psicologia. Não porque eu sou psicóloga, eu sou apaixonada desde os 9 anos de idade. Então, olhar para esse lugar que cura, que salva pessoas, que traz para ela um novo sentido, que faz com que elas se reconheçam e se protejam daquilo que não faz parte da vida dela, é maravilhoso. Porque a psicologia é um lugar em que você precisa, na verdade, tirar a máscara. Até você tirar, leva-se um tempo para algumas pessoas, outras têm mais facilidade de se despir disso, exato, né? Você assistiu o filme do Elton John? Qual filme? Rockman. Como é que é o nome? Do Elton John. Acho que não. Gente, assiste, pelo amor de Deus. Eu sou apaixonada por esse filme. Porque é bacana ele fazer um filme ainda em vida, né? Ele está vivo para ver a sua obra ali acontecendo. Sim. E ele pode questionar, não, isso aqui eu não falei, isso aqui eu não fiz. E chega num momento, numa roda terapêutica, né? Que ele chega montado. E é a cena mais linda. Eu amo essa cena quando ele abre as portas daquele espaço, que é o lugar onde ele vai buscar terapia, e ele entra todo montado, né, num salto, eu acho, nem sei que tamanho era aquele salto, com a asa, com a cabeça, tudo bonitão entrando, e quando ele senta ali todo montado, e ao longo
do processo, ele vai se desmontando. E aí, daqui a pouco, você vê aquele adereço da cabeça no chão, daqui a pouco está aquela asa. Se despindo, né? Mesmo. Essa é a terapia. Você chega montada. É verdade. Né, travada. Quem é essa pessoa que vai me ouvir? Será que essa pessoa vai me julgar? Será que ela tem condições de ouvir o que eu tenho para trazer? Quem é essa pessoa que está me ouvindo? Quem é né? essa pessoa? Né? E aí, esse processo dele vai se despindo. Gente, eu fico assim... Todas as vezes que eu assisto, eu fico emocionada e eu sempre lembro que é muito isso. É chegar montado e se desmontando aos poucos. Não, por isso que a terapia ela é longa, não é fácil se despir, se mostrar suas fragilidades. E quando você consegue, é maravilhoso. Porque você, caramba, né? Pra quê? Olha o peso que eu estava carregando. Porque ele carregava um peso, né? De tudo aqueles adereços. E a gente, às vezes, carrega um peso desnecessário. Porque a gente acredita que precisa se proteger da vida e do outro. Então, assim, acho que é um filme, uma indicação aí, tá, gente? Pra vocês assistirem. Porque esse ato de se despir, a gente começou falando no podcast sobre essa questão de fases da vida, né? De saúde mental em segundo plano, porque você acaba... nós somos um amontoado de coisas, né? Sim. Que a gente vai trazendo pra gente ao longo da vida. E aí a gente começa o ano cheio de planos, de anseios, de querer resolver, querer fazer... Só que tem um monte de coisa que veio do ano passado, dos outros anos, que a gente nem deu atenção e a gente acha que não é uma prioridade, né? E aí, quando você resolve... Às vezes, foi o que a gente começou a falar, né, Cláudia? Que às vezes a gente só resolve fazer terapia quando não dá mais pra lidar. E não quando a gente precisa lidar, mas não quer dar atenção. Então, chegar numa consulta, por exemplo, principalmente quem almeja um sucesso e às vezes nas redes sociais se coloca de uma forma, chegar e tirar essa máscara e falar, eu não sou isso aqui, tem muito problema aqui dentro, é muito difícil, né? Muito, porque você vai desconstruir aquilo que você passou anos construindo e que você acabou acreditando que é o pior. Você acredita que é forte, você acredita que é potente, você acredita que é muito capaz. E a gente não está dizendo que a pessoa não é porque ela potencializa aquilo ali para se proteger dessa pessoa, às vezes, frágil que está ali. Exato. Então, esse lugar, né, de colocar tudo para fora, de se expressar, né, de sentir as coisas, porque é muito bom sentir. Ali você pode sentir raiva, você ter raiva do que você fez, do que você falou, do que você não fez. Você pode aprender a se acolher, a amar a sua criança interna, que eu falo muito dessa criança interna, que ela está ali, presente o tempo todo. Amar essa criança interna, respeitar essa mulher ou esse homem que você se tornou, esse adolescente. Se olhar com outro olhar, não um olhar que julga, um olhar que pune, mas um olhar de respeito e admiração pelo seu processo e como que você ainda pode evoluir e melhorar como pessoa. É porque a gente se pune muito, né? Pune. A gente acha que é o fim do mundo, eu errei, eu fiz alguma coisa, eu fui idiota, nossa, deixei passar, não enxerguei, e aí você fica sempre atribuindo essa culpa a você, e às vezes o outro é o culpado, entendeu? Você passou por aquilo, mas você tem alguma coisa para aprender com aquilo, né? E pensar até que ponto eu permiti algumas coisas. E quando a gente para e fala assim, caramba, eu também permiti, porque algumas coisas eu fingi que eu não vi. Eu ouvi, mas eu falei assim, não quero ouvir isso agora, tá muito bom o que eu tenho aqui, deixa isso aqui no cantinho, depois eu olho. E quando você volta para falar, calma, eu tenho uma responsabilidade nisso, porque sempre nós temos uma responsabilidade em alguma coisa que aconteceu na nossa vida. Cláudia, mas como assim? Na terapia a gente começa a chegar nesse lugar de compreender que, ok, eu facilitei, eu fingi que eu não vi, né? Eu dei outra chance. Eu passei pano, né? E tá tudo bem, naquele momento eu não sabia lidar com aquilo e foi o que eu pude fazer naquele momento. É esse respeito, esse acolhimento que você tem na terapia. E aí você consegue, ok, naquele momento eu estava assim, hoje eu consigo olhar para isso e falar assim, poxa, eu posso fazer diferente. Por que eu deixei isso passar? Se aquilo me fez tão mal e me faz tão mal até hoje. Então, você entende que o seu processo, né, é um processo bonito, porque você se olha como uma pessoa boa, generosa, capaz, que tem ali suas sensibilidades, que ela em algum momento foi tolhida porque você, com medo de perder, com medo de ser abandonada, com medo de não ser valorizada, você vai se permitindo a vivenciar alguns tipos de violência, alguns tipos de abandono, alguns tipos de situações que não cabem para você e não cabem para ninguém. Quando a gente fala sobre violência, não cabe para ninguém. Exato, mas essa ideia que você falou, que é não uma ideia, mas algo que vocês desenvolvem dentro da terapia,
que é esse lugar que você alcança de entender o que aconteceu com você, entender a participação ativa que você teve, o que é culpa sua e o que não é, e a culpa nesse lugar de não punir-se, mas identificar, reconhecer isso, sim, né, Cláudia? Sim. E a identificação, ela dói porque parece que você, naquele momento, você não prestou atenção nos sinais. Aí você, caramba, eu fui muito boba, né? Eu fui muito ingênua, ou eu poderia ter feito. Tá, ok, você poderia, mas eu não tinha ainda a estrutura que eu tenho hoje. Eu não tinha as ferramentas que eu tenho hoje. Eu não tinha a escuta que eu tenho hoje. É sempre olhar para o passado, mas organizar ele e chegar agora no presente, entender que agora eu não faço e no futuro será diferente. Eu vou aprender a lidar com isso. Mas isso, porque as pessoas falam, mas fulano não tem essa ideia? Fulano tem dedo podre. Tudo que ela escolhe está ruim, é trabalho, é amizade, é relacionamento. Não é sobre a escolha, é sobre a pessoa não entender que eu não mudei. Entende? Sobre esse eu não mudei. Então, eu sempre vou apostar naquela outra pessoa, acreditando que o que eu estou sentindo não é tão ruim assim. Então, eu vou lá e aposto, porque eu não posso me endurecer, perder a minha sensibilidade, a minha generosidade, porque alguém, em algum momento, se utilizou disso e não valorizou. Se eu me perco, se eu fico rígida, se eu fico dura e distante daquilo que eu sou na minha essência, na minha singularidade, eu também vou adoecer. Porque você vai ficar muito distante de quem você Exato. Eu acho que tem momentos, a gente falou muito de fases de vida, né? Eu até comecei o podcast perguntando isso, que fase de vida que eu tô, né? Será que eu deixei passar muita coisa que eu devia ter dado atenção? Ou será que eu tô dando atenção até demais? Então isso tá me sobrecarregando de uma forma que não tem necessidade? E aí, quando a gente fala de sucesso, eu vejo muitas pessoas falando, não, porque para sucesso tem que ter dinheiro, você tem que ter a casa dos sonhos, você tem que ter o carro, você tem que ter a família dos sonhos. E aí você vai entrando nessa concepção de sucesso e dificilmente as pessoas falam sobre equilíbrio. Sim. De você saber. E pra mim, sucesso é equilibrar. É você conseguir ter você tem um tempo para os seus filhos, se você quiser ser mãe, você tem um tempo para o seu relacionamento, você trabalha, porque trabalho é dignidade, trabalho é se colocar em movimento, é conhecer pessoas, é se sentir útil. Então, o que é o sucesso no ponto de vista da psicologia, assim? Porque eu vejo algumas psicólogas falando sobre esse equilíbrio que falta, essa busca pelo equilíbrio que falta, porque a gente nunca vai estar em equilíbrio. Quando uma coisa estiver equilibrada, outro pratinho está se desequilibrando. Mas você conseguir buscar isso, e as pessoas não buscam isso, né? O equilíbrio, eu penso muito sobre essa balança, né? Quando você avalia a sua vida. E avaliar a sua vida é você olhar para tudo isso. Relacionamento, amizade, filhos, profissão, seus projetos, seu momento a sós, seu hobby. E tá ali. Nesse equilíbrio como é que eu gerencio tudo isso? Cláudia, mas são muitas coisas para você organizar. Sim, são muitas coisas. E a gente consegue. Né? A gente consegue quando você consegue encontrar tempo para descanso. Porque hoje ninguém mais descansa. A pessoa descansa assim, ó. Estou descansando. Não está descansando. Seu cérebro está ativo. Está atento ao que está sendo colocado ali. Isso não é descanso. Cláudia, eu quero... se descansar, eu estou perdendo dinheiro. A ideia do tempo é dinheiro é a loucura também do momento, né? Desse século. Tempo é dinheiro. Sim. Tempo é dinheiro. Trabalha enquanto eles dormem, né? Exato. Tempo é dinheiro. E aí, quando a gente vira essa chave que tempo é dinheiro, realmente, enquanto você não tirar tempo para você, tempo será dinheiro, porque você vai ter que investir nisso, em medicação, em terapia, em tantas outras coisas. Então, a falta de tempo para você vai ser dinheiro no futuro. Isso que você falou é muito, muito legal. Essa falta de tempo que você dá para si, o excesso de tempo que você desperdiça com algumas coisas que não são essenciais naquele momento, é dinheiro também gasto, não investido, né? Não feito. É isso, é o gasto que você vai ter de se manter sã em algum momento da tua vida. Então, esse equilíbrio é isso. É você achar tempo para você investir nos seus relacionamentos. Né? Quantas pessoas têm a questão com amizade? Eu tenho amigos, eu amo nutrir as minhas amizades, criar momentos para isso acontecer. Às vezes as pessoas ficam esperando um telefonema, eu falo, liga você,
né? Envia mensagem de você, marca você. Ah, ninguém me liga, ninguém procura. Tá, mas e o seu movimento? Qual é a responsabilidade sua também nessa relação? Senão você fica ali numa relação passiva, né? Você fica só aguardando que o outro venha até você. Ou você lida muito no impulso, né? De não, eu vou fazer, ou você sempre espera do outro. Exato. Então, você não, esse autoquestionamento, será que eu fiz demais? Então agora é uma hora de me ficar mais na minha? Não, acho que eu não fiz nada. E eu tô cobrando do outro, mas não fiz nada também. Ainda fiz a minha parte. É por aí. Então, esse equilíbrio é você conseguir olhar para todos esses lados e encontrar tempo para isso. E eu sempre vou falar que o descanso e o lazer é o que vai nutrir também a sua saúde mental. O que eu gosto de fazer? Você gosta de dançar, você gosta de ouvir música, você gosta de pintar, você gosta de escrever, você gosta de sair para fazer uma trilha. Enfim, encontre o seu momento que você esteja você e você. Não é você e o celular. Não é você e uma outra pessoa. Às vezes é só você. E essa busca, essa falta de busca pela individualidade, a gente também traz muito para relacionamento, né? Porque, por exemplo, você viver a dois com uma pessoa, às vezes, tem muita gente que fala isso, tô há tanto tempo namorando, eu não sei mais quem eu sou sem a pessoa. Porque você não trabalhou tua individualidade mesmo dentro de um relacionamento. Sim. E tem gente que, em relação ao trabalho também, o tempo todo está envolvido por pessoas e você não sabe mais ficar sozinho. Então, você se enche de coisa para fazer, para não ter que ficar sozinho e ter que lidar com os seus monstros que são internos na tua cabeça. Exato. Não ter que lidar com si mesmo, né? É o que você colocou sobre o relacionamento, né? Quando a gente faz a terapia de casal, e aí chega aquela pessoa, né? Que tudo faz junto. Eu tenho essa palavra junto, é irritante às vezes. Desculpa, gente, mas é isso. A gente faz tudo junto. Calma aí. Você é um indivíduo, o outro também. Exato. Então, em algum momento você está junto como casal, em outro momento você existe como pessoa. Ponto. Só que as pessoas, elas se perdem nessa relação acreditando que tudo tem que ser junto. E você... Tem pessoas que não sabem nem se gosta de peixe, mas come. Porque o outro sempre come peixe. A pessoa não sabe nem mais escolher um cardápio, ela não sabe nem mais estruturar uma viagem, a pessoa não sabe nem sabe escolher um filme para assistir. Porque ela deixou tanto o outro decidir, acreditando que estamos fazendo juntos, mas às vezes sempre tem um que domina mais essa relação, que sempre vai direcionar. Porque você está sempre esperando, por medo de decidir não dar certo. Você sempre por na expectativa, medo né? de ser criticada. Se aquele restaurante não for legal, não vá mais. Como se fosse o fim do mundo. Como se eu fiz uma má escolha. Não, você escolheu o restaurante. Infelizmente, o restaurante não atendeu a necessidade de vocês. Não vai mais. Aí, se a viagem que eu escolher, decidir, resolver, planejar, não der certo, não vai mais naquele lugar. As pessoas colocam como se fosse o fim do mundo. Então, elas têm medo de decidir. Então, sempre tem um que decide e o outro fica naquela espera. Só que, em algum momento, se essa relação romper, todos nós estamos, né, sujeitos a passar por esse tipo de situação, como é que fica essa pessoa? Essa pessoa, ela se perde. Porque ela não tem amigos, ela não sabe fazer nada mais sozinha. Exato. Você ter hobbies que você divide é muito legal. É muito legal. Porque eu acho que é isso, né? A vida é você escolher pessoas que têm ali a ver com você. Se você gosta... Eu, por exemplo, gosto muito de fazer trilha, eu sou do rapel. Bacana. E às vezes o meu parceiro não quer fazer. Eu falo, beleza, não tem por que eu não ir lá e fazer sozinha, tipo, entendeu? Ou fazer com uma amiga, isso tipo, tem coisas que você vai fazer sozinha, coisas que você vai fazer com amigo, e coisas que você vai fazer com parceiro. Você dividir hobbies é muito importante, mas você delegar somente que aquela pessoa tem eu que só consigo fazer se for com essa pessoa. Exato. Né? Eu não consigo sair para jantar com as minhas amigas porque o meu parceiro ou minha parceira não deixa. Eu não posso sair para jogar bola ou tomar uma cerveja, sei lá o quê. Porque o outro tem que estar sempre junto. É legal estar junto, mas você também precisa ter o seu tempo. Né? Você precisa também, esse autoconhecimento, como é que eu me sinto só? Esse só eu escolho estar. Você não está abandonado. Né? Tem gente que se sente abandonada se estiver sozinha. Meu Deus, eu me senti abandonada. Fui almoçar sozinha. Aquela coisa de solitude e solidão, exato, né? Eu me senti abandonada, solitária. Eu falei, não, você decidiu estar naquele lugar. Então, às vezes, é importante ir ao cinema sozinho, sair para tomar um café sozinho, para ver como é que eu fico aqui nesse espaço. Como é que eu fico almoçando sozinha? Ou ir ao cinema a pessoa, sozinha. às vezes, você vê que ela está almoçando, mas ela está assim, ó. E o dedinho está lá no celular. Ela não consegue parar para sentir o que ela está comendo. Às vezes a pessoa engole a comida, ela não consegue perceber o tempero que tem ali, a quantidade de sal, quais são os elementos que ela está ingerindo, porque ela está tão envolvida ainda com o aparelho, porque o medo tão grande de ficar só, que ela está aqui, mas ela está conversando com alguém, ela precisa conversar com alguém.
E aquela experiência do sozinha não traz para ela uma memória. Tem pessoas que elas não têm memórias, porque elas nunca estão presentes, inteiras na situação. Eu estou aqui, mas estou suspensa. Eu estou aqui, mas já estou pensando... Isso, a cabeça não para, né? Como é que eu vou formar essas memórias? Em algum momento eu preciso falar, caramba, eu lembro que naquele dia eu fui em tal lugar, e aí eu comi tal... Eu lembro que eu fui com uma amiga, a gente estava fazendo uma pós em terapia de casal e família em Juiz de Fora. Então, ia a turma para lá e tudo mais. Aí saímos para almoçar. E aí estava eu e essa amiga Gisele. Gisele, um beijo. E aí tinha um mousse lá de nozes. Aí todo mundo falando desse mousse de nozes, não sei o quê. Sabe que o pessoal mineiro, eles acabam com a nossa raça. Que eles cozinham muito bem, eles fritam o ovo fica bom. Para perto de Minas, o que eu comi... É impressionante. O ovo deles é outro nível. Tudo que eles fazem. E aí, a gente comendo lá o mousse... E aí eu falei assim, Gisele, engraçado, vamos começar a prestar atenção nos ingredientes que tem nesse mousse de nozes? Ela, vamos. Aí começou. Eu falei, cara, eu acho que tem canela. Aí ela, caramba, eu acho... Aí começou, Cláudia, eu acho que tem café. E não sei o quê. E a gente foi tentando montar, porque assim, era um mousse de nozes, mas a gente percebia que tinha outros ingredientes ali. E aí a gente foi, aí chegamos para a mulher, para quem fazia o doce, porque ficou muito claro quem fazia esse mousse de nozes, que todo mundo queria provar. Olha, eu falei assim, a gente estava lá na mesa tentando adivinhar os ingredientes desse mousse. Aí fomos falando, o café, a canela, não sei o quê. Aí eu falei, mas eu acho que tem mais alguma coisa, a gente não conseguiu identificar. Eu falei assim, também tem doce de leite. No mousse, na hora de bater, a gente também coloca uma colher de doce de leite. E eu lembro desse dia até hoje, porque assim... Foi tão marcante para mim, porque a gente às vezes come, faz tudo tão rápido que a gente não para para prestar atenção. Aí eu até falei assim, a gente não está querendo pegar a receita, não, a gente só está querendo, a gente estava brincando na mesa. E é muito sobre isso, a gente está atento ao que eu estou fazendo, o que eu estou ouvindo. Né? Como é que eu estou, qual é o ambiente que eu estou, como é que está o ar desse lugar. Isso muda, eu acho que até a forma que a gente valoriza as pequenas coisas, sim, né? O dia a dia, às vezes a gente está, eu odeio meu trabalho, mas quando eu cheguei aqui eu adorei o espaço, eu adorei o fato de ter um café legal, de ter um lugar para descansar, do estúdio. Só que você esquece de valorizar as coisas que eram muito importantes para você no começo, porque você fica no full time, né? No piloto automático das coisas. E isso acaba com a nossa saúde mental. Né? Acaba com esse lugar desse empreendedor que chega com tanto gás para fazer tantas coisas e que no meio do caminho ele se perde. Porque ele está o tempo todo olhando para buscar algo, mas ele não aproveita o caminho. O percalço, né? Ele não aproveita. E em algum momento no caminho você vai ter que parar. Sabe quando você faz uma viagem longa? Você vai ter que dar uma parada, você vai ter que ir ao banheiro, você vai ter que se alimentar. Dependendo da viagem, você vai ter que parar para dormir. É a mesma coisa na nossa profissão. Você vai ter que parar em alguns momentos. É difícil para algumas pessoas se manterem em silêncio. Eu falo muito com uma amiga que eu acho que a melhor companhia é quando o silêncio não é ensurdecedor. Que é quando você consegue ficar parada lendo e a pessoa jogando, a pessoa fazendo alguma coisa e o silêncio não é um problema. Não é um problema. Não é, você tá estranho, você tá estranha. Isso principalmente relacionamento, né? Que a gente tá tão acostumado a ficar no telefone, mandar meme, mandar isso, mandar aquilo. Isso. Aí, de repente, quando você tá com a pessoa, você não tá fazendo nada, não tá trocando beijo, não tá namorando, não tá nada. Você tá em paz, na companhia de alguém, em silêncio. Eu acho que isso é o auge do relacionamento. Que a gente tá muito... eu acho que é isso. Principalmente para quem empreende, que tá o tempo todo, 24 horas dentro do próprio negócio, e esquece de um silêncio, assim, de ficar... Ou quando tá em silêncio, já tá pensando em problema e não consegue... Eu acho que, talvez, até te perguntar isso, Cláudia. Você acha que quando a cabeça já trabalha por si só, você não consegue mais ter controle por ela mesma, eu acho que é um momento de atenção, né? Sim. E aí a gente fala sobre o nível muito alto de estresse ou, às vezes, até mesmo um burnout, dependendo da situação. Porque quando você está ali já no automático, fazendo as coisas, e aquilo está extremamente angustiante para você, porque é um sinal de alerta. Calma aí, por que sempre eu fiz dessa forma? Isso não era exaustivo, isso não era cansativo, não me dava uma angústia só imaginar que eu tenho que estar naquele lugar, ou aquele mal-estar, só em pensar que eu tenho que me arrumar para sair de casa. Preste atenção nisso, olha para isso com cuidado, respeita o que você está sentindo, não despreze o que você está sentindo. Por que eu estou fazendo dessa forma? Às vezes eu vou ter que mudar ali.
Porque esse olhar atento para aquilo que eu estou sentindo, porque o adoecimento ele é muito silencioso. Porque as pessoas falam do burnout como se fosse, de repente, acordei com burnout. Começa de uma forma, primeiro, muito no físico. Né? Isso mexe muito com o seu sono, você percebe que pessoas acabam tendo infecção intestinal, estomacal, pele, queda de cabelo, e assim vai. Né? Aparentemente, a pessoa busca sempre um clínico, ou não, dependendo da pessoa, ela não posso, porque o horário eu tenho que trabalhar, senão se eu não for, eu vou perder dinheiro, aquele negócio. Né? Tempo é dinheiro, como é que eu vou ficar tanto tempo no consultório? Estou perdendo dinheiro. E fica ali sem observar que o corpo já está sinalizando para você que você está sofrendo. Exato. Quando o corpo para, né, de te dar sinais, começa dentro dessa estrutura psíquica. Quando você começa a desenvolver uma ansiedade, uma preocupação exacerbada em relação ao que eu vou fazer. Ou como que eu tenho que fazer. Algo que era tão simples para fazer já é pesado demais. Calma aí. Olha o que você está fazendo. Se você fez isso por muitos anos e agora está tão difícil, por quê? Deve ser porque eu estou muito estressada. O estresse é diferente. O estresse ele é um momento ali estressante. Você pode estar hoje, um dia, de repente, muda toda a agenda. Imagina. Vai vir um pico de estresse. Você vai ter que se reestruturar novamente para fazer tudo fora daquilo que você já havia planejado. É diferente. Você fica estressado. É um momento e não crônico, Exato. Né? Porque aí você vai resolver aquela rotina, aquilo que saiu do seu controle, entre aspas, e à noite você vai tomar seu banho, vai jantar, vai dormir, dormiu bem. No outro dia você está revigorada, você está animada para o seu dia. No burnout, não. Você não consegue ter o sono adequado, você não consegue chegar no seu sono REM, que é o sono do descanso mesmo. Você, mesmo aparentemente dormindo, no outro dia você continua exausta e cansada, extremamente irritada, aquilo que era simples de fazer já é difícil, aquilo que você fazia com prazer, você já não tem prazer, você já não tem mais sensibilidade com o outro, você já olha para o outro como se fosse um objeto. Por isso a gente fala muito dentro da saúde mental e olhar para esses profissionais que geralmente é o profissional muito da saúde, enfermeiros, professores, né, lidar ali diretamente com o sofrimento do outro e aquele trabalho, às vezes, muito repetitivo. E também olhar para essa estrutura de personalidade. Uma pessoa, um empreendedor, um profissional, que ele é extremamente rígido, perfeccionista, detalhista ou que tem muita dificuldade em delegar, cuidado, alerta. Ele pode desenvolver um burnout, porque ele vai para o excesso. Exato. Então, às vezes ele é o gargalo da própria empresa. Exatamente, né? Porque ele é tão extremista, ele tem que estar no controle de tudo e ele refaz aquele trabalho várias vezes com medo de fazer errado e tem dificuldade em confiar em outras pessoas, em delegar para alguém fazer, porque às vezes você pode, fulano, você pode fazer isso para mim e tá tudo certo, isso não está tirando de você o seu lugar, você é um parceiro ali te ajudando. Que tem muitos líderes que têm um poder muito centralizador. Então, quando ele passa por uma fase que ele precisa descentralizar e delegar, é o fim do tempo, dos tempos, né? Exato, para ele é muito difícil. É como se ele estivesse perdendo esse poder. Ele não consegue entender que, calma aí, né? Pelo contrário, eu estou conseguindo passar para o outro, passar para essa pessoa informações, conhecimento sobre aquilo que eu faço por muito tempo. Ele está tendo a oportunidade de fazer, vamos dizer, um discípulo, alguém que faça tão bem quanto ele, ou que faça, às vezes, até melhor do que ele. Cláudia, a gente falou muito sobre padrão de... Você falou sobre padrão de comportamento, né? Coisas que se tornam repetidas, que você perde a noção do que você está fazendo. A noção mesmo do que eu estou fazendo. Eu já faço no automático, então eu perco a sensibilidade daquilo. E quando a gente fala de terapia cognitiva comportamental, de entender os padrões de comportamento, né, isso é muito difícil, porque você está tão automático que você ter essa sensibilidade do olhar é um treinamento. Você se treina o seu olhar para isso. Como que você aplica isso dentro da psicologia, já que você é especialista nessa área? Quando a psicologia, a terapia cognitiva era muito voltada para o pensamento, emoção, comportamento. Então, fazer esse outro se conhecer como é que você... Vamos imaginar aqui, né, uma situação. Eu estou num ambiente
alguém passa por mim, isso é a situação, tá? A pessoa passa por mim, eu na minha correria, o outro passou, não me viu, eu também mal vi. E aí eu vou ter um pensamento, caramba, fulano nem falou comigo. Isso já é um pensamento, tá? Situação, a pessoa passando, o pensamento, pô, fulano nem falou comigo, coisa esquisita, será que aconteceu alguma coisa? Aí vem uma emoção. Fiquei com raiva. Pô, não falou comigo? Coisa estranha. Qual é o comportamento natural? Vou bloquear, vou excluir, porque está nesse nível, ninguém mais para para conversar. O que houve, né? Qual é a consequência disso? Um distanciamento de uma amizade, de um relacionamento que estava ali nutrido, de repente, porque eu não consegui te ver ou dar a atenção que você acreditava que precisava naquele momento, simplesmente eu cortei essa amizade. Então, situação, pensamento, emoção, comportamento e consequência. A gente começa a fazer a pessoa entender esse movimento, que é para aplicar isso na vida. Quando eu não paro para prestar atenção no que eu estou sentindo, ou o que eu pensei para eu estar tão angustiada hoje? Que às vezes eu estou com raiva, acordei com raiva, e passo o dia com raiva. E não para pensar qual foi o pensamento que eu tive para gerar em Gatilho, mim né? esse sentimento de raiva, tristeza, alegria. Eu estou feliz hoje, gente. Hoje eu estou feliz, estou de boa. Mas também não para prestar atenção qual foi o pensamento que eu tive que me gerou essa alegria. Simplesmente a gente aceita a emoção e é alimentada por ela e, às vezes, tem consequências tanto positivas quanto negativas em relação a essa emoção. A estrutura da psicologia, né, cognitivo-comportamental, é fazer esse paciente se conhecer. Identificar, né? O que está acontecendo. Porque ali, mesmo você olhando esses comportamentos, você vai tentar entender, calma aí, tem aqui um sujeito que tem também um inconsciente. Que às vezes ele tem um comportamento ou trata o outro porque ele teve em algum momento uma sensação que aquela pessoa lembrou um pai, uma mãe, um tio, alguém que abusou, enfim. E a pessoa leva isso para um outro lugar, mas ela não presta atenção no que eu senti. Então, o autoconhecimento, essa percepção das suas emoções, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos é fundamental para o processo acontecer. Porque se eu não me conheço, se eu não presto atenção, o que eu ando pensando? Muitas pessoas, tudo agora é ansiedade. Às vezes pode ser só uma preocupação. Estou preocupada porque eu tenho que resolver. Eu estou muito ansiosa que eu tenho que resolver. Calma aí. Você não está ansiosa, você tem uma preocupação real. Tem algo momentânea. Momentânea, isso é real. Senão eu começo a patologizar, deixar de uma forma patológica, né? Tudo é uma patologia porque eu não consigo entender que estou com raiva. É igual o TDAH, triste, né, Cláudia? Estávamos conversando sobre isso, né, meu amigo? Às vezes é só uma falta de motivação, falta de responsabilidade. Sim. Mas tudo é TDAH, então é mais fácil. Mais fácil, até porque às vezes isso começa até na infância. Começa ali na infância, a criança já é rotulada, ela recebe um diagnóstico, às vezes da família, dos pais, e às vezes chegam no consultório querendo esse diagnóstico, e quando você fala assim, não, acho que é só limites mesmo, né? Eu acho que é só essa criança parar para ouvir, é só essa criança, deixar essa criança chorar. Talvez você não precise atender todas as necessidades dela nesse momento. E para os pais é difícil demais ver essa criança chorando, porque ele fala assim, caramba, quando eu era criança eu chorava muito e minha mãe não me atendia, então não vou deixar meu filho chorar. Então sempre tem um histórico ali de um sofrimento, alguns traumas que a gente acaba levando para a fase dos nossos filhos e adoecendo também os nossos filhos. Exato. Precisando, às vezes, de um diagnóstico até para poder trazer um alívio. Ai, que bom que não é só uma pirraça. Que bom que tem uma patologia ali que eu posso até me proteger dos outros. Olha, gente, não fala não, porque meu filho, olha, tem esse problema, tá? Exato. Ou, por exemplo, você falou nessa questão de, no consultório, essa criança, enfim, esse adolescente recebe esse diagnóstico clínico de que tem TDAH. E aí os pais colocam quase que o mundo inteiro, vira um sol, o sistema solar em volta dessa criança, ela vai se tornar um adulto que tudo é TDAH. Tudo, tudo eu tenho ansiedade, tudo eu tenho borderline, tudo você coloca a culpa no seu diagnóstico clínico. E não beleza, mas o que ao longo da sua vida você foi incentivado a trabalhar para que isso não seja um problema, para que você consiga viver em sociedade com aquilo, né? Sim. E quais são os benefícios desse diagnóstico? Exato. Quais são os ganhos secundários desse diagnóstico? Algumas pessoas, elas vão mimar
Exatamente. Isso, né? Vai colocar para dormir porque eu estou sendo muito beneficiada. Cláudia, que coisa horrível que você está falando. Eu posso ser... Mas eu posso ser eliminada? Cancelada? Cancelada. Mas é verdade, é verdade. Mas é por aí. Às vezes a pessoa quer ficar mimando esse diagnóstico porque ela acredita que ela está sendo... Tem ali, de uma forma inconsciente, um benefício. Eu tenho alguns ganhos secundários nisso. E admitir isso que é muito difícil. É muito difícil. E também a gente precisa até questionar alguns diagnósticos. Porque às vezes você chega numa pressa, num consultório, principalmente num consultório psiquiátrico, dizendo vários sintomas, e às vezes o psiquiatra, que ele tem uma outra escuta, que ele está muito mais ligado aos sintomas, né? E a gente ao histórico, né? O que aconteceu para chegar aqui. E ele vai simplesmente diagnosticar ou dar a medicação que você deseja, porque é um desejo seu também. Exato. Agora, falar isso para alguém que chega para mim aos 25 anos de idade, Cláudia, eu sou border. Tá, me fala como é que é um border. Não, porque eu li assim, dessa forma. Tem gente que já vem com um diagnóstico já vem próprio, né? E porque eu li... Eu falei, então, até dentro da patologia... Até dentro desse diagnóstico que você está recebendo, eu posso atender 10 mulheres com 25 anos que viveram as mesmas coisas que você com um diagnóstico de borderline, mas todas elas terão a sua singularidade. Porque até no nosso adoecimento somos diferentes. Exato. E que tem que ser levado em consideração. E que tem que ser levado em consideração. Então, não adianta você ler nada sobre aquilo ali e se comportar ou identificar aquilo como se fosse... Porque na faculdade de psicologia é assim, tá? Você está vendo, principalmente psicopatologia, que as aulas de psicopatologia, você está lá ouvindo, você diz, meu Deus, será que eu tenho isso? Será que eu tenho isso? Porque, assim, isso é muito humano. Em algum momento... conglomerado de milhões de coisas. Você não é bom o tempo todo. Exato. Né? Em algum momento você já foi muito irritada, em algum momento você já foi muito estressada, em algum momento você já foi muito impulsiva. Exato. E aí você vê alguma coisa falando sobre impulsividade. Meu Deus, eu acho que eu sou impulsiva. Não, naquele momento você foi impulsiva por alguma situação que você precisou ser. E hoje, com as redes sociais, uma vez a gente trouxe aqui um nutrólogo, que é o Rubem Regoto. E aí ele falou... Luana, chega no meu consultório um monte de gente que chega com... doutor, eu vou fazer isso por conta disso. E ele, peraí, a gente não fez nenhum exame para entender... não, mas é que eu fiz meu exame de sangue, então a taxa de glicose, eu já vi que se tiver entre X e Y, é porque eu tô com isso. Nossa. Aí ela, mas você não tá com nada disso, é falta de vitamina D, com o sol já resolve o seu problema. Isso aí. Então, hoje a gente acaba tendo muita facilidade, familiaridade com as redes sociais, e a gente tem familiaridade com o diagnóstico. Então, a gente vê uma pessoa com problema X falando na internet e fala, cara, eu tenho isso, então eu tenho isso, eu vou morrer. E aí, isso para terapia é total, né? Porque eu vejo esse movimento muito nas redes sociais com... hoje aponta que os jovens, adolescentes, eles usam o TikTok mais do que o Google. Eu sou da geração do Google. Nem tenho TikTok, mas tem muita gente, amigos meus, inclusive, que tem TikTok. Mas assim, o Google sempre foi o lugar de busca. Para quem é mais novo, hoje, essa nova geração que já está nascendo na tecnologia... É o TikTok. Então, que tipo de problemáticas vão surgir quando esses adolescentes de hoje se tornarem os adultos de amanhã, né? Tudo é urgente, tudo é para ontem, né? Eu não tenho mais tempo, tudo é uma pressa. E nessa pressa a gente fala muito das compulsões, né? Acaba desenvolvendo muitas compulsões porque ela precisa preencher esse vazio. E o vazio é preenchido às vezes com álcool, drogas... sexo, jogos, internet, compras e vai por aí afora. Porque eu preciso sentir as sensações agora. E eu não consigo esperar. Esse automático traz muita ansiedade e um excesso de irritabilidade na espera. Um imediatismo. Imediatismo. Né? As pessoas param... Se você atrasar 5 minutos, é o fim. Né? Você... Lá, eu estou colocando o consultório, a pessoa toca o interfone. Se o portão não abrir na hora que toca, novamente, meu Deus, calma. Entende? Porque assim, é tudo para ontem. Eu falei, tem que acontecer essa mentalidade do agora, né? Que eu preciso resolver tudo agora. Você está percebendo o quanto que as pessoas estão indo para um buraco muito mais rápido. Porque é tudo para ontem, ninguém quer conhecer mais ninguém. Ninguém dá chance para as coisas crescerem e amadurecerem, porque tem que chegar pronto. Exato, né? Exatamente. Chegar pronto. Então, por isso, a alimentação está horrível. Porque até cozinhar, gente,
Né? A minha mãe deixava uma carne temperada de um dia para o outro para fazer essa carne, sei lá o quê. Enfim, ela fazia essa carne. A gente não quer, como é que faz para poder chegar já nesse ponto? Aí coloca um monte de química para acelerar, para o negócio ficar gostoso. Só que você vai se adoecendo. Isso você leva para todas as áreas da sua vida. Exato, relacionamentos, Sim. né? Amizades, trabalho. E até para a profissão. Quando você vê as pessoas, quantos casos que você já ouviu, eu ouço, de pessoas que estão dentro de uma profissão e que elas acabam dizendo que tem um curso tal que não tem, ou que faz qualquer curso, de qualquer jeito, em qualquer lugar, só para colocar aquilo no currículo, como se aquilo fosse trazer para ela um conhecimento, mas essa urgência, ela não quer ficar 5 anos dentro de uma faculdade. Exato, é realmente isso. Ah, não, Cláudia, porque agora tem curso, no final de semana você vira terapeuta. Boa sorte, porque até hoje eu estou querendo ser psicóloga, né? Estou aí ainda, né? Estou ainda nesse processo de construção, estou estudando. Se você vê muito a nossa geração, a minha, eu tenho 24 anos, a minha geração, ela é muito assim, fiz 2 períodos, não gostei, mudo, troco de faculdade. Mas também não gostei, aí faço um teste vocacional, deu completamente errado, e aí você termina uma coisa, entende se é aquilo. Eu, por exemplo, eu quis fazer jornalismo, desde sempre eu quis, mas eu vejo as pessoas, as minhas amigas, meus amigos da época do colégio, terceiro no ensino médio, todo mundo com uma plaquinha, né? A profissão que eu quero pro ano. Acho que tem eu e mais um que seguiu. Que a maioria começou, que queria, deu uma coisinha errada no percalço, não quero mais. Sim. E aí você muda, só que você nunca vai encontrar uma satisfação em nada se você não se dedicar para aquilo e passar pela dificuldade também. E vai ter coisa dentro da própria grade da faculdade que você não vai querer. Exato. Mas faz parte, isso é na vida. Isso é na vida. Vai ter coisa na sua vida que você vai ter que fazer, mesmo você não gostando. Mas faz parte do processo. E você se adaptar. Chance, né? Não se dão chance. Não, essa disciplina... Cláudia, peguei uma grade, só tem disciplina horrorosa. Não me identifiquei com nenhuma delas. Você não se identificou agora, amor, mas quando você se formar, você vai lembrar de todas elas. Exato. Porque quando eu dei confiança para essas disciplinas. E esse desespero também, é muito engraçado porque você fala isso, eu lembro de coisas que vários profissionais falaram e tem tudo a ver com várias camadas da nossa vida, né? Relacionamento, amizade, profissão, enfim, saúde, psíquica, mas também física, emocional. E aí teve uma entrevistada que a gente trouxe aqui, ela era da área de RH, e ela falou que um dos problemas hoje em dia que as empresas sentem é que a geração Z tem uma alta rotatividade de jovens no mercado, porque na nossa geração, na geração dela, né, no caso dos meus pais, você passava 25 anos, minha mãe está na mesma empresa há 25, 30, vai se aposentar na mesma empresa, chegou estágio, jovem aprendiz, estágio, né, foi crescendo. Hoje, a minha geração, se ela passa 1 ano e ela não é promovida, ela vai para outro. Sim. Porque a gente não quer ter aquela sensação de crescer, aquela coisa de trabalhar no que você... Ou ter um feedback negativo é o fim do mundo. Eu sou horrível, eu sou péssima, eu quero pedir demissão e ter um ano sabático. Então, a minha geração é muito assim, é muito... É até imatura para algumas coisas, né? A gente é muito... Justamente por conta das redes sociais, muitos de nós achamos que o mundo é mil maravilhas. Então, ela falou sobre isso, essa alta rotatividade, essa falta de permanência dos jovens no mercado em algumas funções por esse anseio, essa ansiedade. Você sente que essa é a geração talvez mais ansiolítica? Muito, muito. Até porque quando você percebe, né, essa dificuldade em passar pelos problemas, que querem pular os problemas, né? Passar pelos problemas, entender que o processo, às vezes, traz um incômodo, mas faz parte. Como você falou, dói, né? Mas dói. Mas né? faz parte. Até o crescimento dói, né? A gente vê quando os filhos começam a crescer, aí começa, tô sentindo uma dor no joelho, dor no braço. Meu Deus, você leva no ortopedista. Não, mãe, você tá na fase do crescimento, tá estirando, sei lá o que. Ele deu toda aquela explicação que eu não lembro mais, mas enfim. Então, crescer dói, incomoda. Só que algumas pessoas, elas não querem crescer. Elas querem chegar numa fase adulta sem passar pelo processo do crescimento, sem desenvolver uma postura adequada em relação à vida, sem saber aprender a dizer não, sem saber colocar limites no outro, porque tudo isso você aprende dentro de uma empresa. Tudo isso você aprende sendo profissional, sendo cliente ou tendo clientes. Porque não é porque você é uma empresa que você vai aceitar tudo. Então, se eu não sei ser liderado, como eu vou liderar? Se eu não sei parar para ouvir
um feedback negativo, como é que eu vou crescer? Porque não sabemos de tudo. A gente está nesse momento agora, no aqui e agora, aprendendo. Nesse momento aqui, eu estou aprendendo com você. Nesse momento, eu tô me ouvindo. E algumas coisas, caramba, faz muito sentido. Entende? Porque é uma fala que não é uma fala planejada. Ela é construída no diálogo nosso aqui. E, às vezes, a pessoa não quer passar por esse processo, porque tem que estar pronto. Em algum momento que alguém me frustrou, está me frustrando, eu não quero. Disse não. Quase com autoproteção, Exato. Né? Como é que eu vou me desenvolver? Como é que eu vou me relacionar se eu tenho dificuldade de aceitar que eu errei? Que eu não estou fazendo bem, ou que eu estou, talvez, no caminho errado, que talvez eu preciso mudar aquela minha postura, minha linguagem. Se eu não passo por esses processos de me adaptar, não é aceitar abusos, não é sobre isso. Não é aceitar alguns tipos de violência, não é sobre isso. É sobre, eu preciso entender que esse momento é um momento de crescimento, que é desconfortável, mas faz parte. Até porque, quando eu entendo isso, eu vou amadurecendo até a minha postura para poder lidar lá na frente quando eu estiver em um outro cargo. Porque eu falei assim, caramba, aquela abordagem que aquele profissional fez comigo não foi bacana, eu passei, mas eu vou aprender a fazer diferente. Você entender o que faz mal, por que faz mal. E, às vezes, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. E você pode usar aquilo de alguma forma positiva depois. Exato. Mas é essa fragilidade que a gente vem percebendo que as pessoas elas não querem passar pelo processo. Elas querem chegar no final. E não tem como. Eu ser fecundada agora e ganhar bebê amanhã. Tem um processo. Eu fui fecundada, eu vou ter que ver como é que está meu organismo, se eu vou ter que ter algumas vitaminas, nutrientes, para esse bebê se desenvolver, crescer, e aí como é que esse corpo está vai ser cesárea, vai ser parto normal, como é que vai ser essa equipe, qual o hospital que vai conseguir, como é que essa Cláudia está para ganhar esse bebê. É esse processo. Então, se você é fecundada agora e amanhã você ganha esse bebê, você abortou. E, às vezes, as pessoas estão abortando todo o processo da sua vida, daquilo que é o meu sonho isso aqui. É o teu sonho mesmo? Então, nutre ele. Investe nele. Se prepara. Né? E esse se prepara seu corpo, prepara sua psique, prepara suas emoções para lidar com aquilo que vai aparecer no meio do caminho, porque o caminho é a coisa mais linda do mundo. É o processo. É muito doido isso, que quando as pessoas falam, eu quero alcançar o sucesso, beleza. Aí você alcança. Só que teve uma trajetória, e não tem algo mais legal do que você falar uma trajetória. Sim. Só que se aquilo chega muito rápido para você não vai ter nada para contar. Não vai. Fala, amanhã eu fiz isso, aí deu super certo de repente, e foi. De repente, não tem de repente. Até porque se for de repente, você não está preparada para aquilo que vai acontecer. Porque tem situações, quando eu vou me especializando, porque vai chegando situações na clínica, eu assim, meu Deus do céu, isso aqui eu nunca ouvi, deixa eu ver isso aqui. E não é deixa eu ver, deixa eu buscar no Google qual é o curso, onde tem esse lugar, quem são os profissionais que são habilitados para me dar essa informação, para eu estudar sobre isso. E aí a gente investe. É um investimento porque você está cuidando do outro. E cuidar do outro é entender, essa é minha empresa. É verdade. Essa é minha empresa. Eu preciso fazer essas pessoas crescerem. Porque elas crescendo, elas vão atingir outras pessoas que também vão buscar essa empresa. Exatamente. Eu acho que é isso, é o empreendedorismo dentro da psicologia. Dentro da psicologia. Cláudia, a gente falou mais de 1 hora, eu acho, Cláudia. Quase 1 hora. Não sei, vai. A gente falou muito, Cláudia, mas olha, eu gostei muito desse papo. Eu acho que uma coisa que você falou é o quanto a gente não se investiga. Né? O quanto a gente não cata aqui dentro que está errado. E às vezes está errado por uma razão, às vezes culpa nossa, às vezes não é culpa nossa. Mas identificar isso é um processo doloroso, mas é necessário. Né? Então, acho que eu vou pedir para que você fale diretamente para essa câmera aqui um recado. A gente falou muito sobre tudo, né? Sobre empreendedorismo, a gente falou sobre lado profissional, saúde psíquica, saúde física, emocional. Acho que um recado para qualquer pessoa, independente se é profissional da área do empreendedorismo ou não, o que falta nesse olhar para dentro do quanto essa pessoa não se investiga e que se isso não está sendo feito, que chegou essa hora. Eu acho muito importante a gente perceber os sinais. O nosso corpo vai dar sinal, não tem jeito. E quando a gente negligencia isso, a gente perde a oportunidade
de buscar aquilo que vai te levar para um lugar muito elevado. Porque é como se você recebesse um diagnóstico de algo muito sério, né? Mas, Cláudia, há muito tempo eu senti uma dor no estômago, mas eu demorei tanto tempo que quando eu fui ver, já tinha uma úlcera. Mas em algum momento você teve azia. E com a nossa saúde mental é assim. Em algum momento eu estava muito ansiosa, tive uma crise, chorei. Depois eu tomei uma medicação, parou e nunca mais olhei para aquele choro. Olha para esse choro, olha para esse incômodo, não espera isso ficar maior, porque a terapia não é para apagar incêndio, ok? Entenda isso, a terapia não é para apagar incêndio. Você precisa olhar mesmo como é que está aqui, nesses bastidores, para não precisar chegar desesperada, querendo resolver algo, porque apagar um incêndio, você sabe como é que é apagar um incêndio. Você já viu as consequências depois? Você já entrou numa casa depois do incêndio? Então pense nisso. Cláudia, muitíssimo obrigada. Foi um bate-papo muito legal. A gente conseguiu, acho que, pincelar muita coisa que eu nem fazia ideia que a gente talvez passaria. Acho que foi muito intuitivo. Acho que podcast é realmente isso. Muitíssimo obrigada. Esse foi mais um podcast aqui do Clubecast. A gente falou um pouco sobre o quanto você não se investiga, quais são os percalços aí que você vem passando e que você não tem dado a devida atenção. O quanto a saúde mental está em segundo plano, a ponto dela nem ter entrado na sua lista de desejos para 2025. Então, já é um ponto aí para você ter uma atenção maior. E eu acho que uma coisa que a gente falou muito aqui é sobre o quão ensurdecedor é o silêncio, às vezes, pra gente. E eu acho que é uma pergunta que eu jogo para você, empreendedor, que for assistir isso, e para você, enfim, profissional no geral, que o quanto incomoda você ficar sozinho, o quanto a sua individualidade, você não ter com quem dividir, te incomoda, o quanto o silêncio te incomoda, porque se incomoda tem um problema que você precisa investigar. Então, eu acho que é assim que a gente finaliza o podcast de hoje. Muito obrigada, Cláudia. Esse foi mais um podcast do Clubecast, o espaço institucional do Clube Empreendedor Brasil, dedicado a convidar empreendedores e profissionais de sucesso para debaterem sobre o mercado e principalmente sobre as suas áreas de atuação. Até a próxima!